Novo recorde histórico da nossa Bolsa de Valores, que superou os 141 mil pontos. E o Banco do Brasil não está com dificuldades no agronegócio, mas mesmo assim está entregando 230 bilhões de reais com o Plano Safra 2024 a 2025. E até mesmo o Goldman Sachs agora reduziu o preço-alvo das ações do Banco do Brasil. Do lado da Petrobras, ela está vendo alta do EBITDA, ou seja, os lucros operacionais da companhia na área de refinos, ainda neste ano, embora tenha perdido espaço na carteira do BTG Pactual, e vamos entender os motivos. E a Embraer, decolando na Bolsa de Valores 12% apenas na última semana. E para quem está atento com o mercado, a Copel pode distribuir 30% do seu valor de mercado em dividendos. E a Copasa tem os seus créditos reafirmados pela Moody's, com a nota máxima e ainda por cima com perspectiva estável. E vamos inclusive falar da release operacional do segundo trimestre do ano de 2025. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex. Então vamos começar justamente nessa parte que empolga muitos investidores. Afinal de contas, a nossa Bolsa de Valores, através do seu índice principal, o Ibovespa, renovou novas máximas, e dessa vez superando os 141 mil pontos. E por que isso é importante? Simplesmente porque aqui estão listadas as empresas de maior representatividade da Bolsa de Valores inteira. O Ibov é justamente esse índice que mede a eficiência de mais de 100 empresas, nos dando apenas um indicador, mostrando aqui o Ibov, para entendermos como está o mercado. E claramente, o mercado vem subindo forte desde a semana do dia 13 de janeiro de 2025. Claro, teve os seus intempéries, mas a cada correção dessa, o movimento contrário depois vem muito forte. E aqui acabou de acontecer isso, inclusive superando topos históricos anteriores. Da última vez, essa correção trouxe uma alta de 14,14%. A anterior, um pouco menos, veio de aproximadamente 8,5%. E a primeira veio aproximadamente a aumentar 7,60%. Então, se considerarmos uma média de 8% nessa nova alta, até onde o índice da Bolsa de Valores poderia nos levar? Se for considerar apenas uma média, cerca de 8 a 9%, vou colocar aqui 8,5%, a Bolsa de Valores poderia chegar a quase 146 mil pontos, abrindo muitas oportunidades na renda variável para quem está de olho no mercado. Afinal, é verdade, a maioria das empresas valorizaram, mas tem muitas empresas e boas empresas que caíram forte nas suas cotações, como quem vem acompanhando o Ativo Virtual sabe, e estamos vendo empresas com certa dificuldade e o mercado apreensivo com elas. Temos aí Petrobras, Banco do Brasil, as seguradoras, dentre outras empresas. E nesse vídeo vou mostrar para nossa comunidade um pouco dos dois lados. As empresas estão subindo muito, aproveitando e surfando forte essa alta da Bolsa de Valores, e também aquelas que podem ser oportunidades. Mas vai depender do seu perfil de investidor. Afinal de contas, tem gente que não suporta, ou seja, não tolera a tomada de riscos, necessária para quem vai investir no mercado de renda variável. Então, se observarmos apenas o que aconteceu na semana passada, vou colocar aqui na periodicidade diária, estava na semanal, observem essa faixa importantíssima que aconteceu aqui. Houve uma lateralização de preços, podemos dizer até mesmo que houve um período de acumulação e agora o mercado disparou. Na quinta-feira, dia 3 de julho, a Bolsa de Valores fechou em pouco mais de 140,9 mil pontos. E agora, na sexta-feira, dia 4 de julho, o nosso índice chegou a romper essa barreira dos 141 mil pontos. Chegou a 141.263 pontos, sendo que a máxima foi logo ali, 141.563 pontos. O fato que essa disparada do índice da Bolsa de Valores realmente mostra aqui o interesse do mercado em continuar subindo. Claro, no mercado de renda variável não existem garantias de rentabilidade positiva. O máximo que podemos fazer é estudar para ver o cenário mais provável de acontecer. E observando esse gráfico aqui, deixa claro, o mercado ficou com muito interesse nesse rompimento aqui das máximas. Então, será que chega realmente aos 146 mil pontos? Deixa nos comentários abaixo. Enquanto isso, vamos começar falando do Banco do Brasil, que sem dúvida é o que tem movimentado mais o mercado, porque muita gente está enxergando o Banco do Brasil como uma oportunidade justamente nessa enxurrada de matérias ruins a respeito do banco e também grandes casas de análise e até grandes bancos falando mal do banco, entre muitas aspas, ou seja, indicando mais preocupações do que certezas a respeito do banco, e isso fez com que as ações do Banco do Brasil desmoronassem na Bolsa de Valores, abrindo inclusive esse gap de baixa gigantesco logo após a apresentação dos resultados, do dia 15 de maio para o dia 16 de maio. Isso aqui foi vastamente explicado no Fique Preparado, que é o quadro do Ativo Virtual, que eu trago perspectivas, projeções e preço-teto e muito mais em um vídeo de 24 minutos, até um pouco mais, especializado em falar sobre o Banco do Brasil. Então, se você ainda não viu esse vídeo,
eu recomendo que você veja, porque lá eu explico tudo isso. Mas não se permita ser enganado pelo mercado. E o ponto aqui é que o agronegócio é um dos pilares da economia brasileira e o Plano Safra é um programa essencial do governo federal que facilita o financiamento da produção rural com linhas de crédito mais econômicas. E o Banco do Brasil, claro, é tradicionalmente o líder e o maior operador desses financiamentos, para o bem e para o mal. E é nesse cenário que o Banco do Brasil acaba de anunciar os valores que vai destinar para o Plano Safra 2024-2025, que serão de 230 bilhões de reais. Lembrando que isso aqui ocorreu junto com o aumento da inadimplência no agronegócio. Essa matéria foi divulgada no dia 3 de julho, quinta-feira passada. Afinal de contas, mesmo para o Banco do Brasil, que não está sendo um bom negócio para ele é obrigado a fazer justamente porque é um banco federal. E daí já começam as incertezas e por que o Banco do Brasil acaba ficando tão descontado, mesmo em épocas em que ele está com um resultado sensacional. Ainda mais agora que está ocorrendo um aumento na inadimplência do agronegócio, até por conta do aumento da taxa Selic, situações específicas da nossa economia e muito mais. E mesmo que essa cifra de 230 bilhões de reais seja muito representativa e assuste as pessoas, ainda assim ela representa 10% a menos, porque no Plano Safra anterior, ou pelo menos o maior da história, ele divulgou 260 bilhões de reais. E por que então houve essa redução dos recursos? Bem, a decisão do Banco do Brasil de desacelerar, entre aspas, os recursos para o Plano Safra acontece em um momento em que o agronegócio está apresentando uma forte inadimplência no mercado de crédito. A falta do pagamento do produtor rural, pessoa física, por exemplo, atingiu a marca inédita de 7,9%. E por conta desses inadimplentes aqui, claro, todo mundo acaba sofrendo, porque o banco precisa reajustar a sua linha de financiamento e também suas taxas, além das condições, porque isso reflete diretamente nos lucros do banco, que estamos vendo, inclusive nas cotações BBAS3. E para a presidente do Banco do Brasil, a Tarciana Medeiros, ela afirmou que o banco, mesmo com essa redução de volume total, manteve a liderança e registrou crescimento em todos os programas do Plano Safra do governo federal. Seria isso algo bom? Bom, deixa aí nos comentários abaixo. A questão é que o Plano Safra 2025-2026 do governo foi lançada nesta última semana pelo governo do Lula, destinando um montante recorde de 516,2 bilhões de reais. Ou seja, o montante representa 8 bilhões a mais que o disponibilizado no ano passado, se tornando o maior da história. Ainda assim, a taxa de juros para esses empréstimos também subiu em até 2 pontos percentuais, de 11,5% para 13,5% ao ano, o que acarretou diversas críticas do agronegócio, que vê o crédito rural ficando inacessível com juros próximos da Selic atual, de 15%. Mas aí, pessoal, não tem jeito. Se a inadimplência está subindo e a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do nosso país, também subiu imensamente, em um prazo curtíssimo, decolou de 8% para 15%. Então, é claro que o Banco do Brasil, como qualquer instituição financeira, precisa ajustar suas taxas, porque senão o negócio fica simplesmente inviável, mesmo que haja subsídio do governo. E aí que precisamos falar do impacto para o mercado. Bem, para quem é acionista do Banco do Brasil, essa notícia tem implicações importantes. Primeiro, mostrando realmente a cautela por parte do Banco do Brasil nesta redução dos recursos destinados ao Plano Safra, o que demonstra uma postura mais cautelosa do banco diante do aumento da inadimplência no agronegócio. Isso pode ser visto como uma medida para proteger o balanço do banco e mitigar riscos em um setor que tem sido fonte de preocupação, como vimos em várias análises anteriores que eu trouxe aqui no Ativo Virtual, inclusive avaliando o primeiro trimestre do ano de 2025 no Fique Preparado. Também, a atenção à qualidade do crédito. O Banco do Brasil, apesar de ser líder e aumentar sua participação, está sinalizando claramente que a qualidade do crédito no agro é uma pauta crítica para o banco. A medida busca, inclusive, equilibrar a liderança no financiamento com a gestão de riscos, o que é excelente. E o desafio no próprio agronegócio, ou seja, a elevação das taxas de juros lá no Plano Safra e também a percepção de menos dinheiro disponível para contratar, entre aspas, são desafios para o agronegócio e podem impactar a demanda para o crédito rural. Vale lembrar que os preços dos alimentos decolaram e os preços no mercado internacional também subiram. Então será que existe uma excessiva reclamação aqui? Bom, deixe suas opiniões nos comentários abaixo. Afinal de contas, elas podem ajudar outras pessoas que estão pensando em investir também. Enquanto isso, vamos entender as razões do Goldman Sachs para reduzir o preço-alvo do Banco do Brasil de novo. Por quê? Bem, o bancão americano reduziu de R$ 25 para apenas R$ 23, ou seja, uma queda de 8% na estimativa
estimativa anterior. Parece até que eu estou trazendo notícia repetida aqui no Ativo Virtual, mas não é. O Goldman Sachs cortou de novo. E como vimos, nesse cenário desafiador para o Banco do Brasil, o Goldman Sachs reavaliou a sua investida no Banco do Brasil. A instituição financeira norte-americana, que já mantinha uma recomendação neutra para as ações do Banco do Brasil, acabou reduzindo ainda mais o preço-alvo das ações, de R$ 25 para R$ 23, como eu acabei de mencionar. E mesmo com essa redução, o novo preço-alvo ainda implica um potencial de valorização de 13,17% em relação ao fechamento do dia 30 de junho, o que não parece ser grande coisa agora, não é mesmo? Logo após a divulgação dessa matéria, as ações do Banco do Brasil ainda subiram 0,58% na última sexta-feira, dia 4, o que daria espaço para o Banco do Brasil ainda subir muito pouco, cerca ali de, vamos chegar aos 23, pronto, 2,5%. E qual a principal razão? A exposição ao crédito rural, que é o que preocupa mais os analistas. E eles trouxeram: a principal razão para a reavaliação está relacionada à elevação da exposição do Banco do Brasil à carteira de crédito rural, que atualmente representa cerca de 33% do portfólio total da instituição. Em contraste, temos 7% com Bradesco e apenas 3% com Santander. Nesse momento, agora parece que é a decisão correta que esses bancos estão tomando. Vale lembrar que ano passado, muitos analistas, muitas casas de análise criticavam os dois bancos justamente porque eles não estavam no mesmo caminho do Banco do Brasil. E agora, com a crise vivida pelo setor do agronegócio, parece até que eles tomaram as medidas corretas. Então, segundo os analistas do Goldman Sachs, essa concentração elevada aumenta a vulnerabilidade do Banco do Brasil às pressões vindas do campo e contribui para o tom de cautela adotado na análise da instituição. Atualmente, o Banco do Brasil, com BBAS3, nessa cotação dos R$ 22,43, desvaloriza cerca de 11% nos últimos 12 meses. Uma oportunidade? Será? Bem, deixa aí nos comentários abaixo. PL de 5,91 ainda torna o Banco do Brasil um dos bancos mais baratos do mercado, ainda que existam outros mais baratos do que ele. Mas, lembre-se, o Banco do Brasil é uma instituição gigantesca e essencial para o nosso mercado. Aliás, na Bolsa de Valores está valendo pouco mais de 128 bilhões de reais, para entender o tamanho desse banco aqui. E, aliás, dá até para dizer que sem o Banco do Brasil não tem muito o que se preocupar, porque o real também não ia valer mais nada. Então, banco é essencial para o Brasil funcionar, assim como outros bancos federais. Mas temos aqui PVP de 29% abaixo do que ele vale no papel, ou seja, o PVP é o preço dividido pelo valor patrimonial. Então temos o lado dos lucros, onde o banco está descontado. Facilmente podemos ver aqui na comparação por segmento e ver o segmento bancário, onde a média das empresas que estão nesse segmento tem um múltiplo de 7,79, o Banco do Brasil com apenas 5,91. Já no PVP, a média das empresas estão 7% mais caras do que ela vale no papel, ou seja, valor patrimonial. E o Banco do Brasil, 29% de desconto. Então, se compararmos o resultado financeiro do banco, ou seja, o lucro líquido, realmente ele não é o melhor dos últimos 3 anos. Aliás, não é o melhor desde 2021, mas a média foi de 6,47, indicando que o banco está abaixo do que geralmente o mercado precifica ele nos últimos 10 anos. Então, não está ruim. Na verdade, o Banco do Brasil continua descontado, mas muita gente se acostumou com o Banco do Brasil nessa faixa de preços aqui e começou a achar o banco caro nesse momento. Ainda assim, o Banco do Brasil está pagando 10,60% de dividend yield. Afinal de contas, você não precisa esperar que o Banco do Brasil faça um novo anúncio de pagamento de dividendos para receber dividendos. Existem várias formas para receber até mesmo mensalmente, que são os dividendos sintéticos ou turbinados. Basta que você conheça as técnicas certas e o momento certo e dá para realmente tirar grandes valores do mercado, como se o banco estivesse pagando dividendos ou até mais. E é claro que aqui no grupo VIP do Ativo Virtual de opções, estamos comemorando frequentemente os recebimentos da nossa comunidade. Mais recentemente, tivemos aqui um dividendo sintético pagando entre 4 e 7 centavos por ação BBAS3, com um risco baixíssimo para os assinantes do grupo VIP, sendo que isso é possível fazer todos os meses, basta que você saiba as técnicas certas para ter praticamente risco nenhum e colocar dinheiro no bolso todos os meses, independente se as empresas estão pagando dividendos ou não estão. E estamos criando oportunidade até mesmo dentro do grupo de opções para quem acredita, por exemplo, no Banco do Brasil para o longo prazo e trazendo aqui soluções para o ano de 2027, garantindo preços de R$ 12,67 por ação. Mas é claro,
Para você conhecer essa técnica aqui, vai ter que entrar no grupo VIP. Já no grupo VIP de ações, temos vários ativos valorizando em poucos meses a rentabilidade que muitos não têm no ano. Como, por exemplo, para as ações da Petro Recôncavo, já estão valorizando 15,5%. Além de trazer análises de empresas que muita gente deixa passar ou às vezes nem fica sabendo que ela existe. Além de projeções, preço-teto e muito mais. Sem falar que o grupo Premium tem chat aberto com a gente e treinamentos exclusivos. E se você quiser conhecer melhor, basta acessar lp.ativovirtual.com.br/grupo VIP. Aqui você vai conhecer muito do que o grupo VIP pode proporcionar, além, é claro, de mais tempo livre para você poder dedicar à sua família ou atividades que você considere mais relevantes do que ficar filtrando mais de 80 ativos na Bolsa de Valores, que é o que fazemos diariamente. Agora vamos falar da Petrobras, que é uma empresa integrada que atua desde a exploração e produção de petróleo até o seu refino, que é a transformação do petróleo em combustíveis e outros produtos, além de transportar e também comercializar os próprios produtos. E nesse assunto, a área de refinos, ou seja, os refinos para a Petrobras, acaba sendo crucial para a rentabilidade da companhia e para o abastecimento do país também, ou seja, é estratégico. E ocorreu uma decisão na última sexta-feira, dia 4 de julho, na refinaria da Petrobras em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. E é exatamente nesse contexto que a Petrobras acaba de trazer uma excelente notícia sobre a sua área de refino, ou seja, o diretor executivo de processos industriais e produtos da empresa, o senhor William França, afirmou na última sexta-feira, dia 4 de julho, que a Petrobras espera que o EBITDA, ou seja, o lucro operacional da empresa, porque são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações, então eu chamo de lucro operacional, da área de refino, transporte e comercialização em 2025 acabe superando o resultado obtido em 2024. Então, será que vamos ver a Petrobras fazendo realmente uma distribuição extraordinária de dividendos ainda mais chamativa? Bom, segundo o diretor, essa perspectiva positiva se deve à política de preços atualmente em vigor da companhia, que está gerando resultados favoráveis. E ele destacou que houve um aumento no fator de utilização das refinarias e ganhos em confiabilidade. E com isso, a Petrobras acabou registrando um EBITDA de nada menos do que 61 bilhões de reais. A meta ainda da empresa é gerar mais de 6 bilhões de dólares nessa área ainda no ano de 2025. E essa declaração chega um dia após a Petrobras anunciar um pacote de investimento de 33 bilhões de reais lá no Rio de Janeiro. E para quem está antenado no ativo virtual, já sabia disso. E esses recursos vão ser destinados a projetos de refino, petroquímica, energia e segurança operacional, com previsão de gerar mais de 38 mil empregos. E a própria presidente da Petrobras, a senhora Magda Chambriard, já havia destacado que esse é um mega projeto que envolve sinergia entre a Reduc, que é o complexo Boaventura, e a Braskem, buscando um investimento robusto que fortaleça a economia do Rio de Janeiro e garanta energia a preços acessíveis para o país. Então, novamente temos aqui outra notícia muito positiva para os acionistas da Petrobras, porque traz aumento de geração de caixa, viabilidade de preços, que tem sido um dos calcanhares da Petrobras, alvo de muitas críticas de analistas do mercado, mas também sinergia com investimentos e sinal de crescimento, é claro. Números gigantescos que é até complicado para a pessoa comum processar o que são tantos bilhões de reais assim. Mas afinal, se as coisas estão tão boas projetadas para o longo prazo, por que a Petrobras perdeu espaço na carteira do BTG Pactual? Então vamos entender os motivos do banco. O ponto aqui é que o BTG Pactual, que é um dos bancos mais relevantes de investimento na América Latina, acaba de fazer um ajuste estratégico, por assim dizer, na sua carteira recomendada de dividendos. O banco reduziu o peso das ações principais da Petrobras, ou seja, as ações preferenciais PETR4, em 5 pontos percentuais. E por que disso? Bem, os analistas do BTG declaram que essa decisão foi motivada principalmente pela volatilidade nos preços do petróleo, ou seja, o barril do petróleo, o Brent, no mercado internacional, e essa instabilidade se intensificou após as declarações do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, que reacenderam temores de medidas protecionistas e acabarem impactando o comércio global, afetando a demanda por petróleo, claro. O BTG admite que não havia previsto integralmente essa pressão negativa nos preços da commodity, o que acabou prejudicando o desempenho da Petrobras no mês de junho. Mas o banco ainda continua com bons olhos, apenas com ressalvas a respeito da Petrobras. Apesar desse corte no peso, na participação da carteira de dividendos do banco, o BTG ainda mantém a Petrobras na sua carteira, sinalizando que a empresa continua sendo vista com bons olhos, porém com algumas ressalvas. No relatório de julho, eles afirmaram que a Petrobras possui uma base sólida de ativos, elevada competitividade em seus custos de extração, sim, o melhor do país, o que permite lucratividade mesmo com preços mais baixos,
e também uma política de dividendos que, mesmo com ajustes, continua razoável em comparação com outras empresas do setor. Atualmente, as ações da Petrobras com PET-R4 estão aqui cotadas a R$ 32,08, agora em estabilidade positiva 0,06%, ou seja, abaixo de 1% é estabilidade nos últimos 12 meses. O PL continua bom, 8,59, mas já foi a metade no ano passado. O PVP mostra que a empresa está 4% acima do valor patrimonial e no ano passado também era abaixo de uma vez, indicando que estava mais barato que seu valor patrimonial, mas ainda assim mantém um dividend yield invejável de 17,25%. Agora vamos falar da Embraer. Afinal de contas, ela está pegando no voo do índice da Bolsa de Valores, que, aliás, como eu expliquei, é o principal índice da Bolsa brasileira. Ele tem mostrado um forte ímpeto de alta nesse ano de 2025 e na última semana, um setor em especial, que é o aeronáutico, acabou brilhando, impulsionando o índice para um novo patamar, que foi o que vimos no início do vídeo. Então, enquanto o Ibovespa fechou acima dos 141 mil pontos, o grande protagonista da semana não foi Banco do Brasil, não foi Petrobras e também não foi a Vale, foi a Embraer. Se causou estranheza para você, deixa aí nos comentários abaixo. Talvez você precise assistir um pouco mais aqui os vídeos do Ativo Virtual, porque muita gente acaba torcendo o nariz quando não são as empresas de dividendos que o Barsi tanto fala. Mas o fato é que existem várias empresas na Bolsa de Valores com fundamentos muito sólidos e grande capacidade de valorização e algumas até de pagamento de dividendos, embora não seja o caso da Embraer. Mas as ações da fabricante de aeronaves, ou seja, a Embraer, saltaram impressionantes 11,67% apenas nos últimos 5 pregões. Imagine quem está fazendo dividendos sintéticos com essa empresa aqui, que praticamente não paga dividendos, mas te garanto que é possível fazer muito dinheiro com uma ação que está dando aula para o mercado de valorização. Notem só, 123% de alta em 12 meses, fora os dividendos sintéticos que você conseguiria fazer nesse período aqui, mantendo seu dinheiro investido sem ter que mexer nele. Então, você ia ver seu patrimônio multiplicar mais do que 2 vezes, ou seja, passando aqui 123% de aumento em 12 meses, e ainda por cima fazer um dividend yield excepcional. E sim, nesse caso, o dividendo sintético ele não desconta do valor da ação, é apenas a sua ação criando renda mensal na sua carteira e multiplicando o seu patrimônio ainda mais. E por que isso tudo aconteceu? Bem, o mercado reagiu bem com os resultados operacionais da empresa e entregou 61 aeronaves no segundo trimestre deste ano, incremento de 103% na comparação com o início do ano de 2025. Ou seja, a empresa dobrou a sua capacidade de entrega e o mercado ficou pasmo com isso e realmente reagiu. Observem toda essa alta que aconteceu com o MBR3 aqui na periodicidade diária. E antes que alguém diga que o Ativo Virtual não tinha trazido conteúdos, observem que o Ativo Virtual tem trazido conteúdos frequentemente em momentos interessantes do mercado. Claro, nem todas as ações são para todos, depende do perfil de investidor de cada um. Mas, falando especificamente de dividendos e dividendos gordos no radar, vou falar novamente aqui da Copel. Essa é a segunda vez que eu vou falar sobre este assunto, mas esse aconteceu ainda mais recente. Afinal, a Copel é uma empresa de energia do Paraná e ela passou por um processo de privatização recente e tem como um dos seus objetivos de governança otimizar a sua estrutura de capital e a distribuição de proventos. Claro, empresas do setor de energia são frequentemente buscadas por investidores que buscam estabilidade e bons dividendos. E aqui, o Bradesco BBI, inclusive, revisou o preço-alvo da companhia para R$ 15 até o final do ano de 2025, ou seja, uma alta potencial de 13,4%. Essa nova estimativa por parte do Bradesco BBI ela considera os resultados operacionais já do segundo trimestre deste ano e principalmente a expectativa para a revisão tarifária de junho de 2026. As projeções são otimistas para os lucros e também a geração de caixa. Do lado do lucro operacional, o EBITDA ou EBITDA, o Bradesco BBI estima 7,3 bilhões de reais em 2026, ou seja, um avanço de 32% e de 8 bilhões de reais em 2027, o que traria um crescimento ainda maior de 8%. Em relação a 2026, é claro. E o lucro líquido? Bem, o banco está prevendo também um lucro líquido da Copel supere o consenso de mercado em 17% em 2026 e 10% em 2027. E a perspectiva é positiva, impulsionada pela estimativa mais alta do Bradesco BBI sobre a revisão tarifária de 2026, que deve impactar positivamente a geração de fluxo de caixa, a alavancagem e os dividendos da companhia também. E sobre os dividendos, o que temos? Bem, o ponto mais atrativo para os investidores, de acordo com o Bradesco BBI, está realmente nos dividendos, e o banco
banco acredita que o crescimento da geração de caixa nos próximos anos pode levar a Copel a elevar significativamente o pagamento de proventos para alcançar sua meta de alavancagem de 2,8 vezes dívida líquida dividido pelo EBITDA. E na avaliação dele, essa estratégia deve gerar um rendimento médio de 10% ao ano em dividendos entre 2025 e 2027. E mais do que isso, seria o equivalente a 30% do valor de mercado da companhia pagos aos acionistas em apenas 3 anos. Lembrando que no Ativo Virtual tem matéria falando também sobre dividendos extraordinários da Copel. Recomendo que a nossa comunidade assista. Atualmente, aqui nessa cotação dos R$ 12,37, a Copel está decolando na Bolsa de Valores. 36,83% nos últimos 12 meses. O PL é considerado um pouco caro para os padrões brasileiros, que buscam entre 10 vezes e 12 vezes. Lá nos Estados Unidos, o benchmark é de 15 vezes, mas ela está com 12,53. PVP elevado também, 40% em relação ao valor patrimonial, e o dividend yield atual é de apenas 6,60%. Mas como vocês viram, existe a possibilidade de aumentar isso aqui. E agora vamos falar da Copasa, porque a Moody's afirmou o rating dela e trouxe ainda a perspectiva estável. Para variar, trouxe AAA para o rating do Brasil. Lembrando que a Copasa é a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, uma empresa de economia mista controlada pelo Estado de Minas Gerais no setor de saneamento, que é regulado. Então, frequentemente, essas empresas são vistas como investimentos mais estáveis. As agências de classificação de risco, como a Moody's, a Fitch Ratings, a S&P e outras, acabam avaliando a capacidade dessas empresas de pagar suas dívidas, e essa nota, ou seja, o rating, é muito importante para a confiança dos investidores de continuar colocando dinheiro na empresa para financiar seus projetos e continuar expandindo. E esse AAA, com perspectiva estável, é simplesmente a nota mais alta na escala nacional, indicando a mais alta capacidade de pagamento de dívidas, e a perspectiva estável significa que a agência não espera mudanças nessa nota no futuro próximo. E a empresa, inclusive, trouxe um release operacional do segundo trimestre deste ano, mas aqui a notícia não é tão boa assim. A Copasa divulgou, no dia 4 de julho, uma redução no volume médio de água e esgoto neste período. O volume médio de água atingiu 168,6 milhões de metros cúbicos, ou seja, uma redução de 2,2% em relação ao segundo trimestre de 2024. E também um volume medido de esgoto que atingiu 117,9 milhões de metros cúbicos, com uma redução de 1,6% na comparação também trimestral. E por que essa queda? Bem, a Copasa trouxe aqui, resumidamente, alguns motivos. Entre eles, temperaturas mais baixas enfrentadas nesse segundo trimestre, um período de consumo menor, porque houve menor período de consumo registrado nesse segundo trimestre em comparação com o segundo trimestre de 2024, e uma base de comparação das temperaturas médias mais elevadas no segundo trimestre de 2024, que resultaram em um volume menor naquele trimestre, o que torna a comparação mais desafiadora. Ainda assim, a Copasa está decolando também no mercado, quase 47% nos últimos 12 meses nessa cotação dos R$ 28,52. Novamente, vou fazer o mesmo comentário do vídeo anterior que eu falei da companhia. Poucas pessoas estão procurando as empresas de saneamento, e a Copasa não foi diferente. Embora aqui no Ativo Virtual também tenham falado bastante sobre ela, mas tem poucas pessoas pedindo nos comentários. O fato é que de abril até os momentos atuais, a companhia simplesmente decolou nas suas cotações. O PL continua barato, 7,78, e o PVP mostra que a empresa está 31% acima do valor patrimonial, mas talvez o desinteresse dos investidores é por conta do dividend yield, e caiu para 5,80%, sendo que recentemente, em 2024, a empresa estava pagando 13,31% e em 2023 pagou 14,13%. De fato, se observarmos o histórico dos últimos 10 anos da Copasa, o pagamento de dividendos é bastante irregular. Em contrapartida, quando a empresa está pagando poucos dividendos, ela está valorizando fortemente na bolsa de valores. É realmente uma questão de saber movimentar o seu capital para conseguir os melhores rendimentos. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que vocês acharam de todas essas notícias, matérias e fatos relevantes. E desde já, agradeço o like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.